O tema da nossa escola aberta de hoje é: o que é símbolo? Um postulado consagrado pela exegese judaica cristã sustenta que, enquanto o simbolismo participa da natureza central e imutável da árvore da vida, o saber discursivo se reporta à dualidade dos contrários, à eterna dialética da árvore do bem e do mal. Paradoxalmente, talvez nunca como hoje, face ao onipresente e midiático império da informação, da propaganda e da semântica, foi tão evidente a confusão reinante ante as diferentes manifestações da cultura simbólica. Confusão que se compraz em confundir imaginação com fantasia, ou a reduzir, quer a imaginação, quer as categorias simbólicas do imaginário, a um sucedâneo objetivo e obscuro da realidade. Tal situação tem dificultado, se não quase impossibilitado, o esclarecimento do papel essencial que os ícones desempenham no acesso à caracterização das ideias e das épocas, enquanto instância privilegiada do estudo das estruturas e conjunturas de cada tempo e lugar. Não surpreende, portanto, que 1. A orientação seguida pelos investigadores da arte portuguesa, salvo raros e muito honrosas exceções, tenha primado pela escassez de estudos sistemáticos no domínio da leitura iconográfica e designadamente iconológica, em contraste com a vasta bibliografia que trata da biografia de autores e da determinação da autoria de obras. 2. A crítica de arte, pelo seu lado, mais interessada no que o símbolo pode exprimir do que naquilo que ele significa, prefira considerar o simbolismo mais uma questão estética, quando não meramente ornamental, que um problema ontológico. 3. Finalmente, um número crescente de espontâneos e autoproclamados esoteristas contribua ingenuamente para consubstanciar um suposto caráter aleatório e arbitrário da simbólica mediante fórmulas caprichosas de exegese e malabarismos pedantes. Nesta conformidade, uma vez alienado o seu dinamismo específico e perdidas as chaves destinadas à sua assunção consciente, tal como essas foram codificadas e transmitidas tradicionalmente, a profanação dos símbolos parece inexoravelmente apresentar-se como um dos sinais dos tempos. Mário Ferreira dos Santos, na obra Tratado de Simbólica, fala: que é símbolo? Na antiga Grécia, quando um senhor recebia a visita de um hóspede, como sinal de afeição, costumava dar-lhe um objeto que servisse de sinal de reconhecimento. Era comum entre os amigos partirem uma moeda pelo meio, cabendo uma parte a cada um, a qual servia como um sinal de amizade. Costumava-se também usar desse meio para reconhecer pessoas, depois de uma longa separação. Usavam sinais os pais, quando tinham de separar-se de seus filhos por longo tempo. A tais meios, que serviam de sinais, davam os gregos o nome genérico de símbolo. Todo sinal convencionado tomava o nome genérico de símbolo, como também as insígnias dos deuses, os emblemas, os presságios, augúrios e, inclusive, as convenções internacionais e comerciais que se faziam na época. A palavra símbolo, symbolon, neutro, vem de symbole, que significa aproximação, ajustamento, encaixamento, cuja origem etimológica é indicada pelo prefixo sim, com, e bole, de onde vem o nosso termo bola, roda, círculo. Refere-se deste modo à moeda usada como sinal. Desde logo se vê que os gregos usavam o termo símbolo num sentido amplíssimo, abrangendo todo o campo do que chamamos propriamente de sinal, isto é, o que aponta, convencionalmente ou não, a um outro, que é referido por aquele. No entanto, podemos captar uma formalidade que pertence univocamente a todos os símbolos e sinais: a referência a um outro. Em suma, o apresentar-se em lugar de outro. Podemos partir deste enunciado simples, ainda insuficiente, de que símbolo é alguma coisa que está em lugar de. A palavra, em sua origem grega, também significa substituição, e o símbolo é algo que substitui. Todo símbolo, portanto, revela uma referência a um outro. Mostremos primeiramente o que o símbolo não é, para vermos o que é. Não se deve confundir símbolo com divisa. Esta
é uma figura que indica uma intenção, distintivo de alguns brasões, armas, ideal de um partido, etc. Nem com empresa, que era o sinal que os cavaleiros usavam, pintados em seus escudos como um relato do seu passado. Nem com tensão, que é um sinal alusivo ao pensamento do que se pretende fazer, como também os usavam os cavaleiros. Nem com mostra, que é apenas a manifestação de uma parte de uma coisa e não da sua totalidade. Nem com indício, que é apenas algo que aponta, leva ao conhecimento, como as nuvens que indicam chuva, etc. Sobre o símbolo, pode estabelecer-se uma série de características que passaremos a analisar. Vamos sintetizá-las. Polissignificabilidade. A polissignificabilidade dos símbolos consiste na sua aptidão a se referirem a mais de um simbolizado. Um símbolo pode ser deste ou daquele referido. A cruz, por exemplo, é símbolo das 4 estações do ano, dos 4 pontos cardeais, das 4 idades do homem, também do homem, de Cristo, da morte, etc. Vemos vários simbolizados significados por um mesmo símbolo. Por sua vez, o simbolizado revela, quanto ao símbolo, o seguinte: B. Polissimbolizabilidade. Um simbolizado pode ser referido por vários símbolos. A solidão, como simbolizado, pode ser significada como um rochedo isolado em alto mar, um pequeno barco na imensidade de um lago, uma águia no topo de uma montanha, uma árvore numa planície vazia. Apresenta ainda o símbolo, a gratividade. O símbolo tem uma escalaridade de significabilidade a um simbolizado, pois ele pode ser melhor símbolo deste simbolizado do que aquele. Fusionabilidade, capacidade do símbolo fundir-se com o simbolizado ante a apreciação simbólica, como sucede frequentemente na parte exotérica das religiões, em que os símbolos terminam por serem os próprios simbolizados. Singularidade, característica de alguns símbolos que conseguem alcançar uma significabilidade única de um único simbolizado, como o Ser Supremo, como símbolo de Deus. Nestes casos, dá-se até fusionabilidade. Substituibilidade, os símbolos que se referem também a um mesmo simbolizado, entre muitos outros diversos a que podem referir, permitem a sua mútua substituição. Universalidade, todas as coisas são símbolos da ordem a que pertencem. Todos os fatos são símbolos do conceito, que é um esquema abstrato. Desta forma, o símbolo é universal. Já os sinais matemáticos ou logísticos são apenas sinais que se referem também a esquemas abstratos aos quais se referem. Pode-se afirmar que os esquemas abstratos têm sua existência indireta nos símbolos. Os sinais matemáticos, os conceitos, atualizam-se nos fatos correspondentes. Não se conclua, ante tais afirmativas, que o símbolo, por isto, tenha mais valor que o simbolizado quanto à existencialidade, pois, oportunamente, limitaremos seu alcance. O símbolo não esgota a existencialidade do simbolizado, apenas se refere a ele. No caso do conceito, a existencialidade deste é um outro em nós. O esquema abstrato, que é o conceito, é apenas uma captação do esquema concreto da coisa, no que ela tem de comum com outras. Negar a autonomia existencial do conceito não é ainda negar a existencialidade do esquema concreto do fato, do qual ele é apenas um esquema de esquema, um esquema abstrato. O não ter compreendido bem claramente este ponto é que levou muitos filósofos a situações insustentáveis na filosofia. Função simbólica. É preciso distinguir claramente a função simbólica do símbolo de a função meramente sinalativa do sinal. Esta é apenas indicativa, esta aponta. O símbolo tem uma função analógica, explicadora, portanto. O símbolo oferece uma via explicativa. O símbolo é, assim, dual.
Nele há 1. Uma analogia de atribuição intrínseca que revela, afinal, um ponto de identificação com o simbolizado. 2. Uma parte ficcional quanto ao simbolizado. Até o próximo Escola Aberta.